ele deu esta entrevista também ao jornal O Globo hoje e falou assim, olha, que ele vai com mais convicção ainda para Paris num segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E aí falou, se não der para entrar em Paris, ele vai para Tonga da Mironga do Caboletê, como lembrando a música do Toquinho e do Vinícius, né? Aliás, parece que tem um país, eu acho que chama Tonga, que é um dos poucos países que permitem a entrada de brasileiros, então ele pode ir para Tonga mesmo. Diga lá. Tem o Afeganistão também. Tem o Afeganistão, dá para ir para o Afeganistão. Isso. O Ciro deu essa entrevista para o Globo e ontem, como eu disse aqui na abertura, ele participou desse encontro dos presidenciáveis promovido por universidades dos Estados Unidos em parceria com o Estadão. Quem mediou o encontro foi a Eliane Cantanhede. E participaram o Ciro, os dois tucanos, né, o Dória e o Eduardo Leite, e o Fernando Haddad. Me chama a atenção, porque quando ele ficou frente a frente com o Haddad, o Ciro não mostrou essa virulência toda que ele mostra nas entrevistas contra o Lula. Ele foi muito cordato e muito amistoso com o Haddad. Curioso, né? Quando está frente a frente, não repete toda essa virulência verbal, né? Então, quando ficou ali com o Haddad, disse: o país teve a chance de escolher entre o Bolsonaro e um quadro como o Fernando Haddad, um ótimo quadro, escolheu o Bolsonaro, por que será? Ele quis dizer que era por causa do antipetismo e que não se podia voltar e repetir o mesmo erro. Então, ele tá ainda naquele mesmo discurso de 2018, dizendo que o antipetismo vai se repetir e corremos o risco de eleger de novo o Bolsonaro. Agora, ele favorece esse discurso quando ele iguala duas coisas que não são iguais. O Fernando Henrique já não faz mais isso, o Rodrigo Maia não faz, o Gilmar Mendes não faz, o Reinaldo Azevedo, só o Ciro. E o Ciro, que era um cara que era tido como da centro-esquerda, que está num partido do trabalhismo. Então, é uma estratégia, uma tática, melhor dizendo, eleitoral, que ele escolheu, que foi a seguinte: eu não vou ficar mais na esquerda, porque na esquerda eu vou ser sempre o sub do PT. Então, eu vou para o centro, para a centro-direita. Mas na hora que ele fez esse movimento, ele também não encontrou espaço na centro-direita. Ele ficou sem espaço. O Ciro me dá a impressão de uma pessoa que está sufocada, sabe? Quando o sujeito não consegue respirar, por escolha dele. Se ele estivesse no campo da centro-esquerda, ele poderia estar ajudando a compor aí uma chapa, poderia até ser levado em conta como um dos possíveis nomes na centro-esquerda ou na esquerda. Mas ele fez essa escolha de ir para a direita e agora esse discurso não tem mais volta. Eu acho que é isso, ele fez, e agora ele tem que justificar isso até o fim dos tempos. Como é que ele vai fazer o retorno para uma posição mais no campo da centro-esquerda? Não tem mais volta, né? Ficou sem saída o Ciro. Como é que você avalia, Florestan, já esse anúncio de que vai comprar uma nova passagem para Paris? Eu acho lamentável, né? Porque o Ciro tomou uma decisão errada, né? De ter abandonado o país no momento que ele precisaria estar aqui apoiando o único candidato possível para ganhar do Bolsonaro. Ele sai e acho que ficou maquinando na cabeça. Falou: o país foi para a direita, eu vou ter que me descolar da esquerda se eu quiser ser eleito. Eu vou ter que sair da centro-esquerda para a direita. E para isso eu vou ter que mostrar para as pessoas que eu sou anti-Lula, né? Porque tem que ser anti-Lula para conquistar esse eleitorado. Só que ele passou todo o governo do PT, né? Quantos anos deu aí? São quase 12, 13 anos, né? Ele passou no governo, ele e o irmão dele, né? Inclusive com alianças, elegendo governadores, prefeitos. Ele foi ministro, o irmão dele também. Enfim, nunca ele disse absolutamente nada contra o Lula ou contra a corrupção. Ele ficou, inclusive, lutou no Congresso contra o impeachment, ele e o irmão. Enfim, estavam numa posição muito clara. Quando ele faz esse movimento de se bandear para a direita e assume um discurso que a Marina já tinha feito lá atrás, mas bem lá atrás, né? Que é, bom, vamos tentar tirar o poder do PT através de acusações de corrupção, né? Vamos nesse mote. Então ele vai para esse mote. Só que ele vai para esse mote justamente na hora que começa a ficar claro que isso foi uma armação, né? Boa parte disso. Eu também não quero dizer que não teve problemas de corrupção nos governos petistas, porque isso é uma coisa até incontrolável em qualquer governo, né? Você tem e tem que ser punido. Aliás, o PT foi o que mais abriu espaço a investigações da Polícia Federal e do Ministério Público,
né, foi extremamente republicano, né, aliás, demais até, né, da conta. Então, assim, ele vai para essa direita justamente no momento onde a história faz o movimento contrário. Ele ficou vendido. Ele ficou vendido porque o discurso dele está fora de moda. Não cola mais esse discurso da corrupção. Não vai colar mais. Basta ver o que aconteceu com o Moro e o que aconteceu com o Lula na pesquisa. Ó, inverteu. Quem que é rejeitado? É o Moro. 60%. 60%, Léo, de rejeição ao Moro demonstra bem que boa parte da população já sabe que foi uma armação, que o Lula foi vítima de uma armação. Então, o Ciro não tem como voltar atrás agora. Ele fez o discurso errado, né, se mandou para Paris, atacou o Lula sem parar, e continua atacando, ele vai atacar até o fim agora. Né, ele tomou um caminho. O Globo, né, pede para o Ciro definir o Bolsonaro em uma palavra. Aí ele fala genocida. Aí pede para ele definir o Lula em uma palavra. Ele fala ególatra. Mas vamos supor que o Lula fosse um ególatra, né? Entre um genocida e um ególatra, qualquer pessoa de bem vota no ególatra. Não vai para a tonga da mironga do Caboletê. E quem vai para a tonga da mironga do Caboletê é o ególatra. Né? Porque só vai para a tonga da mironga diante de um genocida quem tem um ego muito grande. Quem está sendo assim, ele chegou, tem um tamanho e vai me derrotar, né? Enfim. Você vê como esse discurso dele está errado? Ele tem o Ciro Gomes hoje tem a segunda maior rejeição na pesquisa do Data Poder lá, né? Do Poder 360. Ele tem 57% de rejeição. Sabe o que significa isso? Significa que os 37% que dizem que vão votar no Lula de qualquer jeito no primeiro turno, ou seja, não votam ninguém só no Lula, 37%, não votam nele mais. Ou seja, ele se inviabilizou com o discurso que ele fez de ódio contra o Lula. Porque ele ganhou a rejeição daquele que gosta do Lula. Falou, não quero esse cara. Como assim? Ele está ofendendo aquele político que eu admiro. Então, assim, o discurso dele é um discurso que amplia a rejeição ao nome dele. Ele está numa situação complexa, porque você vê, de todos os candidatos ali, porque o Moro não é candidato, ele é candidato, sempre foi, desde 2018 ele continua sendo candidato. A rejeição dele inviabiliza ele. Ele tem uma rejeição maior que a do Bolsonaro, que tem 50%. E olha, a rejeição do Bolsonaro é sedimentada, ela não tem recuo, né? Então, assim, é uma eleição muito complicada, viu, Léo e Rodrigo? Eu acho que ou essa direita, porque eles falam em centro, mas não é centro, é direita. Vamos falar a verdade. Não existe centro, não existe centro. Existe a direita e a extrema-direita. Né? Ou essa direita se aproxima no segundo turno do PT, do Lula e tal, ou então o país vai ser o caos, cara. Ou então, o que eles vão propor mais? Que mais que a gente pode perder aqui?